Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos dar andamento ao nosso curso de banco de dados com ênfase aí no nosso projeto final, que consiste em desativar os usuários que foram afastados, né, desligados em férias, enfim. Então vamos lá, gente. Na aula passada, a gente construiu aí a query responsável por enviar as informações, a gente construiu a trigger, né, que é responsável por automatizar o envio dessas informações do banco do RH para o banco do sistema, que é o ERP Prod, e agora a gente vai trabalhar do outro lado. Desculpa, a gente vai trabalhar no banco de dados do ERP Prod, tá? Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender que para ocorrer a desativação do usuário, a tabela usuários desligados, select asterisco from usuários desligados, precisa ter, né, os usuários que sofreram, né, afastamento da empresa, seja desligamento, seja em férias, enfim. Então, a primeira coisa é a gente desligar um colaborador, né? E vamos colocar outro de férias. Então, vamos voltar lá para o banco do RH, RH Prod, que já está preparado. Então, aqui nessa primeira linha, a gente está colocando o funcionário com esse CPF, que é o Rodrigo Carvalho, de férias. Então, ele vai tirar 30 dias de férias, certo? Ele vai sair a partir de hoje, as férias dele, tá? E a segunda linha, na verdade, a gente está demitindo o colaborador João Santos, né? A gente está demitindo ele a data de desligamento hoje, tá? Então a gente vai executar, então vamos efetuar essas operações, tá? Então a gente já demitiu, né? Fizemos a demissão e colocamos o colaborador Rodrigo em férias. Então vamos só checar aqui, from funcionários, tá? Vamos olhar aqui se está tudo ok. Tá? Então, pronto. Então, o Rodrigo aqui ele está de férias, 30 dias de férias, né? E o colaborador João Santos, ele foi desligado, tá? Então, beleza. Agora vamos olhar lá se no usuário desligados, ó, já tá, ele já chegou lá, né? Então, o Rodrigo e o João, eles já foram inseridos na tabela de usuários desligados, que é justamente a tabela lá do sistema, né, do banco de dados do sistema. Então, observe o seguinte, ele populou até a data de retorno aqui do colaborador Rodrigo, né? E o motivo do afastamento é férias, ele tirou 30 dias, então a data de retorno dele vai ocorrer no dia 9 de agosto, né? Então, no dia 9 de agosto, a gente aí fica vocês, né, vão ficar responsáveis por fazer isso, é construir a ativação automática desse usuário. Então, lá no dia 9 de agosto, né, ele vai fazer a ativação automática. Isso aí fica como desafio para vocês, até para vocês poderem pensar um pouco, né, tentar entender como é que funcionaria essa lógica, né, como é que isso iria acontecer, essa ativação. Lembrando que eu vou deixar meu e-mail aqui de contato. Se vocês precisarem de tirar alguma dúvida, vocês podem mandar por e-mail e vou estar respondendo lá o e-mail de vocês assim que possível, né? Tirando as dúvidas. Mas a ideia é essa. A ideia é que vocês construam a partir desse campo, vocês construam um mecanismo que ative esse usuário no retorno dele, né? E aí você vai utilizar basicamente tudo que eu falei aqui, né? Não tem nada de, desculpa, não tem nada de diferente do que eu falei aqui, tá? Então é basicamente isso. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente já sabe quem são as pessoas que a gente precisa inativar, tá? Agora a gente vai dar um select lá na tabela de usuários, certo? Pronto. E observe o seguinte, né? Vamos dar um select nas duas e observe o seguinte. Rodrigo e João, ambos estão afastados, um por demissão e outro por férias. Porém, o usuário deles dois está ativo. Então, Rodrigo Carvalho está aqui com ativo um e João Santos ativo um. Então, a gente precisa inativar esses usuários, né? A gente precisa mudar de um para zero. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai construir o nosso script. Então, a gente vai vir aqui dar um update, certo? Usuários
gente vem aqui dar um set. Só que é o seguinte, esse update vai ser diferente, tá, pessoal? Diferente do que eu já falei para vocês aqui. Esse update a gente vai utilizar, a gente vai ter que utilizar um join para a gente poder linkar a tabela usuário com a tabela usuários desligados. Por quê? Porque a lógica por trás disso aí é o seguinte, a gente aplicar um update, mudar essa informação, tomando como base a data do afastamento. Então, todo colaborador que tiver a data de afastamento hoje, a gente vai fazer um update lá e vai trocar de 1 para 0. Entendeu a lógica? Então, como é que a gente vai fazer esse update? Na verdade, a gente vai fazer assim, ó, update, certo? O, o é um alias, né? É um apelido que a gente vai dar à tabela usuário. Né? Então, a gente vem aqui set, tá? Ativo, igual a 0, beleza? From usuários. E aí a gente coloca o nosso apelido aqui, perfeito? Depois a gente vai vir aqui dar um inner join usuários desligados on. A gente pega aqui usuários desligados CPF igual a u.cpf. Depois a gente vai dar aqui um where. Opa, a gente vê aqui um u. O não, é usuários desligados. Então a gente vem aqui usuários desligados. Ponto. Data afastamento. Isso mesmo? Data afastamento correto igual a cast get date as date. Pronto. Pronto, então vamos explicar para vocês aqui o que é que eu estou fazendo, tá? Então eu estou dando um update no campo ativo, trocando ele para 0 na tabela usuário. Coloquei um alias aqui, um apelido, um, né? Posso colocar um as ou simplesmente um na frente. E fiz um inner join, eu fiz um join com a tabela usuário desligado. Aí você me pergunta, Rodrigo, me explica de novo por que você fez esse join, eu não consegui entender. Vamos lá. Porque eu fiz o join com a tabela usuários desligados? Porque no where eu utilizo o campo data de afastamento como meu filtro. Então eu vou filtrar todo mundo que está com a data de afastamento de hoje para eu poder inativar. Então no meu filtro, lá no meu where, eu uso a data de afastamento, a data de hoje. E a data do afastamento, ela não pertence à tabela usuário, ela pertence à tabela usuários desligados. Então, por isso que eu preciso fazer um join, eu preciso unir essas tabelas para eu ter acesso a esse campo, entendeu? Então, vamos executar aqui. Tá. Opa! Então, a gente já percebeu aqui duas linhas afetadas. Então, a gente já percebeu que duas linhas foram afetadas e aí Rodrigo e João, eles foram inativados, ou seja, a gente inativou o usuário desses dois colaboradores, né, um ex-colaborador e o outro em férias, do sistema. Só que agora vem a parte da gente construir a trigger, né? A gente vai construir a trigger que vai automatizar o processo. O processo ele precisa ser automatizado. Então, como é que a gente vai construir isso aí, tá? Vem comigo. A gente vai vir aqui, ó. A gente vem aqui. A gente vai vir aqui, ó. Create trigger, certo? Vou botar maiúsculo aqui para ficar legal. Create trigger. Desativa o usuário. Beleza? On usuário desligados. After insert, depois de inserir. Aqui a gente vem então as begin, a gente coloca o que a gente vai rodar. Então a gente vai rodar isso aqui. Tá? Beleza? Só que aqui tem um detalhe, tá, pessoal? Eu vou estar trocando a tabela usuários desligados por uma tabela
uma tabela temporária, uma tabela do sistema chamado inserted. Pô, ficou legal, não? Inserted, certo? Vou botar aqui inserted, dar um apelido para ela, tá? E aqui eu mudo um i, beleza? Igual a u, perfeito, pronto. Beleza. E aqui também eu mudo para i. Pronto, perfeito. Então, e aqui, beleza. Então, create trigger, tá? E aqui eu dou um end para encerrar aqui o comando, tá? Então, pessoal, é só para explicar para vocês aqui por que eu fiz essa mudança, tá? Essa mudança, basicamente, eu utilizei uma tabela temporária, né, chamado inserted, que é uma tabela onde ela guarda as informações que foram inseridas na tabela usuários desligados, tá? Então ela armazena nessa tabela temporária os dados que foram recém-inseridos. Observe e repare, aqui em cima eu coloquei after insert, ou seja, ele vai pegar tudo que foi inserido e esses dados inseridos ficam nessa tabela temporária, uma tabela do sistema, tá? Então, por isso que foi feita essa mudança. Essa mudança, na verdade, já foi feita para a gente criar a trigger, né? A sintaxe da trigger é dessa forma, tá? Então, foi basicamente isso. Isso não vai afetar em nada aí no... Isso aí não vai afetar em nada no desempenho da trigger, tá? Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui eu já criei a trigger, tá? Tá criadinho aqui, bonitinho. Aí agora a gente vai executar, a gente vai criar a trigger, né? Então vamos aqui, vamos executar ela. Pronto, ela foi criada, né? Já está sendo criada, tá? E agora chegou o grande momento, né? A gente testar o processo todo. Então a gente vai testar, né, o processo todo. Então vamos desfazer aí, vamos começar a desfazer aqui. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Então vamos lá. Select o usuário. Tá, o usuário a gente vai ter que transformar todo mundo aqui em 0, porque tá todo desculpa, todo mundo em 1, porque é tá todo mundo ativo. Então vem aqui update usuários set ativo where. Então pega aqui o CPF de Rodrigo. Pronto. E aqui eu copio e coloco o CPF de João. Pronto, beleza. Beleza. Então aqui já corrigi. Pronto. Beleza. Então agora tá todo mundo aqui ativo, tá? Os usuários desligados. Eu vou limpar a tabela, tá? Então vamos lá. Delete from usuários desligados. Where pronto. Fiz uma coisa aqui. Tá, e só vou mudar só o CPF. Pronto. Pronto, então vamos deletar aqui também. Pronto, deletamos. Beleza. E aqui vamos mudar também. Vamos colocar aqui todo mundo aqui trabalhando, data do afastamento igual a null. Aqui 1. Beleza. Aqui 1. E aqui null. Pronto. Então aqui a gente vai deixar todo mundo trabalhando. Beleza. Tá todo mundo trabalhando. Beleza. Então vamos lá, gente. Agora é a hora da verdade, tá? É a hora gostosa, é a hora que a gente testa, vê funcionando, né? O nosso projetinho aí que a gente trabalhou aí ao longo
desse curso. Agora a gente vai ver na prática, né? Então vamos lá, vamos desligar o funcionário Rodrigo, na verdade vamos colocar o funcionário Rodrigo em férias e vamos desligar o funcionário João. Então primeiro a gente vem aqui e executa, tá? Pronto, executamos. Então nesse momento o funcionário Rodrigo está de férias 30 dias e o funcionário João foi desligado, foi demitido, beleza? Vamos olhar lá se o usuário desligado, se apareceu lá. Está aqui o usuário desligado. Opa. Então, João, ó, tá até vendedor. Tá até vendedor aqui, tá errado. O cargo seria vendedor, mas enfim. Então, João foi demitido e Rodrigo em férias. Beleza. E o usuário desses dois caras é para estar inativo. Vocês concordam comigo? Então, vamos verificar aqui. Vamos lá. Tcharam. Pum, ó, funcionou. E o usuário deles foi inativado automaticamente. Então, significa que a integração está funcionando, o nosso projeto está funcionando, tá? A gente cumpriu o nosso propósito, que é entregar uma integração que consiga, né, fazer essa inativação desses usuários. Eles não podem acessar o sistema, um porque foi desligado, não faz mais parte da empresa, e o outro porque ele está em férias, então colaborador de férias não pode acessar o sistema, né? Ele não pode, contra a lei. Então, assim, tá funcionando, legal, a gente acabou de testar. Claro que a gente pode brincar ainda mais com isso aí, a gente pode, por exemplo, notificar por e-mail, então a gente pode criar dentro do próprio SQL um mecanismo que envie um e-mail, então ele pode ler essa tabela lá de usuários desligados e enviar por e-mail lá para a equipe, né, como uma notificação informando, né, que esses usuários foram inativados, né? Então a gente pode estar criando esse e-mail de notificação, tá? Também vocês aí nesse caso, eu proponho que vocês criem agora o retorno, né? Observe o seguinte, Rodrigo, ele vai retornar lá no dia 9/8, né? Então, aí fica um desafio para vocês, que é vocês desenvolverem, vocês criarem um mecanismo que ative o usuário de Rodrigo, né? Na verdade, de Rodrigo não, ative o usuário que estiverem de férias ou qualquer tipo de afastamento, tomando como base a data de retorno, tá? Então é isso aí, pessoal. É isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu espero que esse conteúdo que eu falei para vocês, vocês possam utilizar no dia a dia de vocês aí, nos projetos. Lembrando que é um projeto bem legal, é um projeto que muitas empresas sofrem com isso, porque o controle é manual, né? Então é uma coisa que vocês podem estar sugerindo aí para os seus gerentes de TI, para a sua diretoria, enfim. E vocês podem estar encabeçando um projeto, né? Vocês podem se tornar referência aí na empresa que vocês trabalham. Para a galera que está estudando, vocês podem utilizar um projeto desse até para um TCC, fazer um, assim, claro que um projeto desse dá margem para você fazer várias outras coisas. Então vocês podem estar utilizando esse projeto que a gente fez aqui para um TCC, ou vocês podem vender, né, como consultoria. Muitas empresas precisam disso, dessa integração, empresas de pequeno a médio porte, que não tem tanta estrutura assim. Então, assim, fica aí para vocês, fica esse projeto. É um projeto que eu fiz, inclusive está funcionando na empresa que eu trabalho, e foi um ganho muito que a gente teve, um ganho extraordinário. O processo era manual e a gente tivemos alguns problemas. Então, é um projeto que é muito efetivo, tá? E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, né? É, estudem, pesquisem. Eu vou estar gravando novos cursos. Eu pretendo trazer novos projetos, projetos de auditoria, projetos de cruzamento de informações. Enfim, são projetos que também têm o objetivo de ser prático, de ser um projeto que você consiga colocar no seu ambiente de trabalho aí facilmente. Como eu falei para vocês no início, aqui não é um curso avançado, o banco de dados não é só isso que eu falei, tem muito mais coisa. Só que o nosso objetivo aqui é direcionar vocês para um projeto real, né?
E com isso vocês vão surgir novas ideias e vocês podem estar implementando essas ideias em laboratório e levando a sugestão. Lembrando a todos, amanhã não chegue aí no banco de dados da empresa de vocês e saiam fazendo isso aí, porque Rodrigo ensinou, não é isso, não é assim que funciona. Crie um laboratório, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou disponibilizar para vocês os scripts que eu utilizei, e vocês fazem na máquina de vocês, apresenta, né, para o seu superior, e aí se eles entenderem que é um projeto legal, aí vocês podem estar amadurecendo isso aí, tá? Então, pessoal, fiquem com Deus, né? Até a próxima. Vou lançar novos cursos, vai ser legal. A gente vai trazer cursos voltados mais para a realidade, cursos práticos. É isso aí. Grande abraço a todos e valeu!